Há umas noites atrás tive um sonho interessante. Sonhei que estava sentada a trabalhar numa máquina de escrever elétrica. Lembram-se o que isto é? E alguém ao longe me observava, até que depois de tentar e nada sair bem, essa pessoa se aproximou e disse: "Essa máquina já passou. Não pode escrever coisas novas com uma máquina velha. Essa máquina já teve os seus dias. Já escreveu cartas, relatórios, discursos, mas para este tempo já não é aceitável um documento escrito com tal máquina." A pessoa foi-se embora, eu fiquei a olhar para o que tinha escrito e realmente não era possível apresentar a nova ideia que eu tinha tido, escrita numa máquina velha, e acordei. Como nunca me lembro do que sonho, o facto de acordar e o sonho parecer tão real levou-me a refletir sobre o velho e o novo das coisas. No Evangelho de Marcos está registada uma história ou parábola contada por Jesus sobre a imagem familiar para eles de um odre velho. As pessoas que ouviam Jesus sabiam o que acontecia quando o vinho novo era colocado num odre velho. Um odre velho já utilizado ficava seco, inflexível, rachava com facilidade. O vinho novo fermentava, esticava o odre ou saco, que era feito de pele de cabra, até que por fim rachava-o ou rebentava-o e o vinho perdia-se. Já não tinha segurança para conter o novo vinho, pois o processo de fermentação era forte demais, rebentava a pele, de maneira que se perdia o vinho e se destruía totalmente o odre. Um bom odre devia ser macio, flexível, capaz de expandir durante a fermentação tumultuosa do novo vinho. O novo odre, ou saco, esticava com facilidade. Por que é que Jesus contou esta parábola? O que tinha ele em mente ao procurar fazer uma comparação tão invulgar? Jesus deparava-se nesta altura com mais um episódio da rigidez, da inflexibilidade dos religiosos dos seus dias. Eles não eram capazes de conter o vinho novo que Jesus estava a trazer. Tinham preconceitos em relação às pessoas, tinham perdido a alegria de conhecer Deus pessoalmente, usavam as suas regras e regulamentos como um fim em si mesmo. De facto, a religião, sabem, sempre foi um odre velho. Representa o esforço do homem em domesticar a dinâmica da fé em algo compreensível pelos padrões humanos. Alguém disse o seguinte sobre a religião: religião é a busca do homem por Deus. O Evangelho é Deus buscando o homem. A religião origina-se na terra. O Evangelho é originado no céu. A religião é feita pelo homem. O Evangelho é dom de Deus. A religião é a história do que o homem pecador tenta fazer para um Deus santo. O Evangelho é o que um Deus santo faz pelo pecador. A religião são boas ideias. O Evangelho são boas novas. As nossas experiências passadas, o nosso presente nível de crescimento, os nossos preconceitos baseados naquilo que nos é familiar, tudo isto são odres velhos que não aguentam conter o poder, a força do vinho novo do Cristo vivo que quer invadir e inovar as nossas vidas. Os fariseus estavam preocupados que Jesus tinha chamado para si, para ser seu discípulo, um homem chamado Levi, cobrador de impostos. E estas pessoas eram odiadas pelos religiosos, pois, além de cobrar impostos para um rei fantoche, Herodes Antipas, ainda cobravam disso acima para encher os bolsos. Realmente, se toda a gente a viver em Cafarnaum, Levi era a pessoa menos aceitável. Mas Jesus viu o homem, não uma categoria de pessoas. De facto, Jesus deu-lhe um nome novo, Mateus, que quer dizer dom de Deus. Jesus sabia que em comunhão com ele, o homem se tornaria naquilo que era o seu nome. Oh, meus amigos, Deus ama-nos agora, não depois de sermos justos. E ainda hoje, Jesus olha para o homem, não vê um drogado, mas chama-o pelo seu nome, faz dele um proclamador das boas novas. Olha para um alcoólico e na comunhão que este homem tiver com Jesus, pode ser transformado. E Jesus quer colocar esta nova vida também dentro de nós, em que não olhemos para as pessoas e as julguemos, rotulemos, medindo-as em aceitáveis ou não aceitáveis, úteis ou inúteis. Os odres velhos dos fariseus estalaram também quando perceberam que Jesus não ensinava os seus discípulos a jejuar. O Senhor explicou-lhes que a vida com ele é como uma festa de casamento. Nesse tempo, a lua de mel não se fazia com os noivos a desaparecerem a meio do banquete para um destino desconhecido da família e dos amigos. A lua de mel daquele tempo era celebração com a família e com os amigos. Passavam uma semana inteira nessa festa. E um bom judeu, naquele tempo, jejuava às segundas e quintas.
O que eles tinham perdido era o propósito do jejum, abrir a pessoa para Deus. Mas a alegria e a marca do discipulado de Jesus e o banquete do casamento eram a qualidade da alegria que eles, como discípulos, tinham que partilhar juntos. A ausência da alegria na nossa vida é um teste à qualidade do relacionamento que temos com o Senhor. A alegria é uma consciência profunda da graça de Deus na nossa vida, que é manifesta nos nossos rostos, na nossa expressão, por causa do seu amor e bondade, apesar do que temos sido ou do que tínhamos feito. O vinho novo é para odres novos. Só uma vida nova pode conter o novo vinho de Deus. Jesus declara aqui enfaticamente que tem que haver um novo começo. Ele está a falar isso contigo hoje, comigo. Queremos viver a nossa vida fazendo as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, falando as mesmas conversas, tendo os mesmos pensamentos. O que Deus tem em mente para nós é muito maior do que isto. É uma renovação diária do nosso entendimento pela palavra de Deus, pelas suas promessas, pelos seus mandamentos, de maneira a que aquilo que Ele tem em plano para a nossa vida, o novo que Ele tem para nos dar, possa ser colocado num odre novo. Não deixes que fiques pelo caminho, descartável, como o odre velho, que já não tem utilidade. Mas oleia-te com o Espírito do Senhor, mais uma vez, hoje, para poderes conter o vinho novo, o novo começo que o Senhor Jesus tem para ti e tem para mim.